Começou a gravação. Vamos lá. Voltando. Então, essa parte aí vocês viram na física, né? Então, eu não vou entrar em muito detalhe, não. Certo? Espero que todo mundo tenha baixado as aulas PDF que estão disponíveis lá no portal, né? Todo mundo vendo de novo? Pronto. Então, vamos nós. Então, alguns problemas vão aparecer lá, ele vai perguntar qual a pressão absoluta, qual a pressão atmosférica, qual a pressão efetiva. Só basta você lembrar de uma coisa. Pressão absoluta é igual a pressão atmosférica mais a pressão efetiva. Tá? Só isso. Eu acho que a gente chegou até a parte do barômetro, né? Então, a pressão atmosférica é medida pelo barômetro. Você fazer mais uma vez, você faz como eu faço na sala de aula, fecha os olhos, né? Esqueça de tudo e use o laboratório virtual mais do que nunca. Então, você pegou lá um tubo cheio de líquido, fecha na extremidade inferior e deixa aberto na superior. Se você for virar dentro de um tanquezinho, o mesmo líquido, ele vai descendo, descendo, descendo. Fecha os olhos para imaginar. Vai descendo, chega numa posição. Quando ele chega numa certa posição, ele entra em equilíbrio. E lá ele vai permanecer em equilíbrio. Se você for desprezar a pressão de vapor que tem interno líquido, lá naquela essa parte superior, você tem praticamente o vácuo perfeito ou a pressão zero absoluta. Então, como eu comentei para vocês na oportunidade, né, o líquido que é utilizado geralmente é o mercúrio. Por quê? Porque o peso específico dele é alto comparado com outros líquidos, né? E quando o peso específico é alto, o H que vai ser formado é pequeno, né? Então, você não precisa pegar um tubo de meio metro, 1 metro. Você pega um tubo, né, relativamente curto e pode, assim, ver qual é a pressão que está sendo marcada. Né? Então, a pressão atmosférica é 760 milímetros de mercúrio, ou 10.330 kgfos por metro quadrado, ou aproximadamente 101,3 kPa. Certo? Então, é como se a gente pegasse aqui, ó, pega o tubo, vira e põe ele dentro, né, desse recipiente aí. Aí ele, pá, chega até esse ponto aí. Tá? Aqui eu chego a pressão de vapor de mercúrio. Show? Então, voltando, estamos quase chegando lá. Eu acho que eu me lembrei onde foi que a gente parou. Então, manômetro metálico de Bourdon, né? Você vai medir pressões ou depressões, né? São medidas nesse... É um manômetro metálico, tá? Ele tem uma escalazinha dentro dele. Né? Essa figura aqui foi tirada do livro, né? Essa escala vai ter um sistema de ampliação, onde você vai poder marcar. Tá? Então, por que o manômetro é esse? Porque ele vem do fato de que a pressão é medida pela deformação do tubo metálico. Né? Quando você liga o manômetro pela tomada de pressão, né, o tubo fica internamente submetido a uma pressão P, que vai deformando ele. Quando ele deforma, vai ter deslocamento da extremidade, que quando ela é ligada no ponteiro, né, um sistema de alavanca, vai relacionar a deformação que teve no tubo com a pressão que está marcando no reservatório. Tá? Então, essa leitura aqui é na pressão na escala efetiva, né, vai ser realizada diretamente no mostrador quando a parte externa do manômetro estiver exposta à pressão atmosférica. Por exemplo, no caso da figura 2.13 aí, certo? Você tem a parte interna do tubo metálico está sujeita à pressão P1, certo? E a parte externa está sujeita à pressão P2, tá? O que é que o manômetro vai marcar? O manômetro vai indicar, ele não é a pressão que está marcando P1, é a diferença
da pressão de P1 menos a pressão de P2, ou seja, a interna menos a externa, certo? Então, pessoal, tem uns problemas que eu dei dando uma olhada nesse período no livro, que você consegue resolver com essa sacada que tem aqui nessa parte do manômetro metálico, tá? Você vai saber que a pressão que está marcando o manômetro, ela não é só a pressão que está marcando lá na tomada de pressão, não. Ela é a que está marcando lá na tomada de pressão menos a pressão externa, ou seja, P1 menos P2, tá? Então, alguns problemas que eu vi, eles resolvem dessa maneira, tá? E aqui é uma figura mais detalhada. Tá? O que vocês veem nessa figura aqui, que tá, dá para ver só a figura 2.12, né? Tá? Uma espécie da. Parece a lua lá de canoa quebrada. Vocês vão ver aqui com mais detalhes nessa outra figura aqui, tá? Tirado de outro livro. Muito bem. Coluna piezométrica ou piezômetro. O piezômetro, tá? Sempre que falar de piezometria, eu falei isso na sala de aula, é referente à carga de pressão, ou seja, o H ainda mais o P sobre gama. Pressão dividido pelo peso específico. Passando um avião aqui, pessoal. Não sei se vocês vão ouvir. Os raros aviões estão passando. Então, o que é isso aí? Fala em piezômetro. Piezométrico, você já vai lembrar. Rapaz, quando o Gustavo falava em piezométrico, o que é? Ah, carga de pressão. Lembrei na hora. Ah, lembrei daquele doido que falava isso. Exatamente. Falou em pesométrico, linha pesométrica, piezômetro, carga pesométrica, você vai lembrar que é carga de pressão. Tá? Então, como é que eu poderia marcar, certo? Uma coluna pesométrica, que obviamente vai marcar a carga de pressão. Eu pegaria, por exemplo, fecho os olhos e uso o laboratório virtual, né? Um tubo de vidro, peguei esse tubo de vidro, liguei no reservatório, e vou medir diretamente a carga de pressão. Simples assim. Né? Então, dado o peso específico, eu posso determinar a carga de pressão diretamente. Então você diz, então pronto, eu vou pegar esse pesão, vou usar para medir carga de pressão e posteriormente pressão tranquilamente. Só que tem as desvantagens que vocês devem lembrar lá da nossa segunda aula. Né? Ora, se eu tiver uma altura H e tiver uma pressão muito elevada, e o líquido que eu estiver usando tiver um baixo peso específico, principalmente comparado com o mercúrio, esse H vai lá para cucuia. Então, imagine vocês, se fosse pegar, vocês trabalham na companhia de saneamento, o sujeito vai pedir para você, olha, eu quero que você marque a carga de pressão lá no bairro X, porque o povo está reclamando lá que não tem água. Aí você, não, doutor, tá bom, beleza, vou levar a equipe lá. E quando chega lá, você leva um tubo de vidro de 50 metros. Por quê? Porque a carga de pressão na rede de água ela pode chegar de 10 a 50 metros coluna d'água. Faz sentido isso aí? Nenhum, né? Então, vai servir só para o líquido, né? Tiver um peso específico muito alto, tá? Você viu aqui, ó, reservatório com líquido peso específico. E faltou aqui alguma coisa, né? As outras duas desvantagens, né? Só um minutinho, pessoal. Parou aí a apresentação? É, comeu aqui esse slide. Vou ter que ajeitar aqui e depois passar para vocês, tá? Corrigido. Não tem problema não. Mas ficou claro aí, né? Então, eu tenho um problema de, se eu for utilizar um pesômetro, não tem como, porque não teria nada que pudesse colocar na altura dessa aí. Tá? Voltando. É,
justamente aqui onde a gente parou, tá? Pessoal, eu acho que a gente parou justamente aí, não foi? Na equação manométrica. Quem lembrar, dê um alô aqui, ou por mensagem, ou pela voz, ou pela câmera, como vocês acharem melhor. A Aline está dizendo que foi isso, né? Aí, foi agora. Então foi aí que a gente parou, né? Mas alguém lembra? São os auditores, né? Ninguém? Só a Aline. Sinal de fumaça aí, meu povo. Então, o Gustavo vai confiar na Aline. Ninguém vai. A Clara também está confiando na Aline. Pronto. Agora, finalmente, o Jorge colocou. É aí mesmo. Pronto. Vamos nós continuar. Bem, esse manômetro que vocês vão ver já já, né? Assim que eu colocar a apresentação de volta. Tá. Bom, esse manômetro que vocês estão vendo aí é o que a gente chama de manômetro com tubo em U. Não vou nem dizer por qual motivo, né? Tá óbvio, pela figura. Bem, nesse manômetro aí, só lembrando lá, desculpa, eu pulei, né? Porque ele não vai aparecer aqui. O outro é porque o segundo problema, desvantagem do pesômetro é que ele não vai marcar pressão negativa. E o terceiro é que ele não vai marcar gás. Por quê? Porque senão o gás escapa. Certo? Então já sabe que eu vou corrigir essa aula e vou colocar de novo e vou avisar lá no portal. Bem, aí, nesse caso aqui, pessoal, corrige o problema de pressão efetiva negativa. Ele pode mostrar manômetro em U. Tá? Então, se isso ocorrer, a coluna de fluido do lado direito vai ficar abaixo do nível A. Estão vendo o nível A? Então, caso ocorra, a coluna de fluido do lado direito tem que ficar abaixo desse nível. Aí vai ter pressão efetiva negativa. Tá? Bem, a figura 2.15b apresenta o mesmo manômetro com a inclusão de um fluido manométrico, que em geral é o mercúrio. Tá? A presença do fluido manométrico permite a medida de pressão de gases. Por quê? Porque o próprio fluido que está aqui entre o reservatório e a saída, ele vai impedir que o gás escape. Então, o manômetro com tubo U, ele tira aquelas três desvantagens que você tem no piezômetro. Né? Ao mesmo tempo, utilizando fluido manométrico de elevado peso específico, eu vou diminuindo a altura da coluna que formaria um líquido qualquer. Né? E aí eu posso fazer o tubinho ligado em dois reservatórios, tá? Em vez de ter um dos lados, ou seja, um dos ramos aberto à atmosférica, eu vou pegar e fechá-lo. Então, esses manômetros que não são abertos à atmosfera são chamados de manômetro diferencial, né, que vocês vão ver exaustivamente nos problemas lá do livro, certo? Então, aqui é o manômetro de eu tirar de outra literatura, né? Reservatório com líquido específico gama, ó, vai do A, passa pelo B, vai no C, pressão atmosférica local. Olha o gama dele aqui, ó. O gama não, desculpa, o H. Como é que eu descubro esse H? P, né? Sobre gama, tá? Esse H aqui representa o que é a carga de pressão. Manômetro de tubo em U com líquido manométrico. Reservatório com líquido ou gás de peso específico gama. Né? Dessa vez não vai escapar, porque eu tenho um líquido ou fluido manométrico, com um peso específico determinado, que vai impedir de eles saírem, os gases. Então eu vou ter aqui, ó, posso marcar a coluna H2, que ela vai ser P sobre esse gama aqui, ó. E posso marcar também o H1, e vai ser o P sobre o gama desse líquido manométrico, que é esse gama LM, que está bem aqui, ó. Gama de líquido manométrico, certo? Aí, pessoal, nós vamos entrar onde justamente
acho que foi a parte que a gente parou, né? Que é a parte da equação manométrica. E aí eu vou até encerrar aqui hoje, tá? Bem, a equação manométrica também vai ser um dos pontos que vocês vão resolver vários problemas desse capítulo, tá? Vai ser uma expressão que vai permitir você, por meio de manômetro em tubinho ou manômetro diferencial, tá? Determinar a pressão de um reservatório ou a diferença de pressão entre dois reservatórios. Então, vocês estão vendo a figura 2.17, tá? Todo mundo deve estar vendo. Quem não estiver vendo, clique em Gustavo, apresentação. Bem, então eu posso calcular a pressão no fundo dos dois ramos, entenda? Ramo é cada lado que está saindo de cada reservatório, né? Então, eu tenho um ramo do lado PA e tenho um ramo do lado PB, né? Lembrando pelo teorema de Steve, né? E lembrando lá, de acordo com a lei de Pascal, que a pressão transmite-se integralmente a todos os pontos do fluido. Então, vamos visualizar aqui a figura 2.17. Você tem um manômetro diferencial. Do lado esquerdo eu tenho uma pressão PA atuada com um fluido γA. Né? Ela está marcando aqui uma altura H1 em relação ao plano horizontal de referência. Ela vem, depois passa para o fluido manométrico, com peso específico γm, tá? Que vai formar aqui um H2. O fluido manométrico forma um H3, um plano horizontal de referência, já ele passando aqui para o ramo de PB. Sobe, muda, passa para um fluido de peso específico γB e eu tenho uma pressão PB atuando aqui no reservatório da direita. E na linha do eixo desse reservatório, eu tenho um H4 em relação ao plano horizontal de referência. Muito bem. E como armar essa equação manométrica? Pessoal, é o seguinte. Vamos ver aqui qual a pressão, certo? Que ocorre no fundo do ramo esquerdo. Certo? A pressão que está ocorrendo no fundo, ou seja, bem aqui, tá? Do ramo esquerdo, aquela parte mais pretinha, né? Vai ser a pressão que está marcando no reservatório A, mais o peso específico de A, que multiplica H1 menos H2, mais o peso específico do fluido manométrico vezes H2. Ou seja, a pressão, não sei se vocês estão vendo o cursor mexendo, né? Então, a pressão que está no fundo aqui, tá? Ela vai ser a pressão em A, que está lá no reservatório, tá? Mais teorema de Stevens. O que é que está marcando aqui na risca acima do H2? Gama A vezes H1 menos H2. Acabou não. O que é que está faltando para chegar lá no fundo? O fluido manométrico, né? Que vai ser HM vezes H2. Tá? Aí eu encostei no fundo. Beleza? Saí um pouco aqui para perguntar se todo mundo entendeu. Tá entendido até aí? Tranquilo? Passar pro chat. Né? Pronto. Beleza. Então, eu estou analisando. Vocês conseguem ver o cursor se mexendo quando eu coloco na apresentação? Pronto. Ótimo. Isso para mim é ótimo. Tá? Então, vamos voltar aqui. E o bicho fez o auto-salvamento aqui. Esse arquivo é o mais pesado, se não me engano, quando eu coloquei para vocês, ele tem 4 partes diferentes, né? Então, ele fez auto-salvamento. E eu vou novamente. Pronto. Deve estar voltou, né? Então, o que é que a gente vai fazer, pessoal?
o mesmo, né? Vamos usar por analogia, vamos fazer para calcular a pressão lá do lado direito, certo? No reservatório onde está PB, que eu vou chamar aqui de pressão no fundo do ramo direito. Então, o princípio é o mesmo. Eu vou pegar aqui, ó, PB, né? Mais teorema de Stevin. Gama B, que multiplica a diferença de cotas, que vai ser H4 menos H3. Mais, para chegar até o fundo, falta o quê? O gama do fluido manométrico multiplicado pela altura até chegar no fundo, que é o H3, certo? Fechei os dois lados. Então, eu tenho uma pressão que está atuando no fundo do lado do ramo esquerdo e tem uma pressão que está atuando no fundo do ramo direito. Aí vem, o fluido está em equilíbrio, certo? Beleza. Então, como o fluido está em equilíbrio, a pressão no mesmo nível tem que ser a mesma. Ou seja, aquela pressão que está lá no fundo do lado esquerdo é igual ao fundo do lado direito. Ah, mas o fluido é igual? É sim, ó. Tá aqui, ó. Pretinho aqui, ó. Pretinho aqui. Então, ele não está em equilíbrio. O que é que eu vou fazer agora? Vou igualar essas duas pressões do fundo do lado esquerdo com a do fundo do lado direito. Então, eu vou pegar o PF aqui, o PFD, igualar e vai montar aqui, ó. PA mais gama A, H1 menos H2 mais gama M, H2 igual a PB mais gama B, H4 menos H3 mais gama M, H3. Tá? PB vai ser PA mais gama H1 menos H2 menos, HB, menos gama B vezes H4 menos H3 menos gama do fluido manométrico que multiplica H3 menos H2, né? Porque tenho esse menos o que veio daqui. Certo? Então, pessoal, se você notar, cada peso específico vai aparecer multiplicado pela respectiva altura da coluna, sem necessidade de adotar como referência o fundo, né? Então, tem uma regrinha que ele coloca no livro que ela é prática, certo? E vocês usam do jeito que vocês acharem mais conveniente. Tá? Ou eu posso usar sempre tendo como referência o fundo, ou eu posso usar essa regrinha aqui, ó. Partindo do lado esquerdo, isso aqui está no livro, né? Eu vou caminhando do lado esquerdo até chegar ao lado direito, certo? Sempre somando a pressão que está em PB, PA, e eu vou igualar isso tudo àquela pressão que está em PB. Tá? Então, começando do lado esquerdo. Vamos ver aqui. Começando do lado esquerdo. Alguém pediu para entrar. Por isso que eu parei, viu, pessoal? Começando do lado esquerdo, ó. Você vai ver PA, certo? Aí ele desce. Desce, desce. Pronto. Sempre que eu estou descendo, tá? Eu somo. Sempre que eu estou subindo, eu diminuo. Tá? Então tem aqui, note que as cotas são sempre dadas até a superfície de separação dos fluidos do manômetro. Então vamos pegar a figura 2.18, quem tiver com o livro, não sei se a figura está grande para vocês, né? Acompanha aí, ó. Ele vai pegar PA, sempre pegando PA, e depois eu vou somando. Desceu, soma, ó. Quem é que vem depois do PA? O H1. Não é isso? Qual é o peso específico do H1? É o gama 1. Tá bem aqui assim, ó. Então, PA mais gama 1 H1, certo? Depois do PA, eu tenho um gama 2, que é essa parte preta aqui, ó. Tá? Então, eu vi H2. Qual é o fluido que está aqui no H2? É o fluido que tem peso específico gama 2. Então, PA mais gama 1 H1 mais gama 2 H2. Desci. O que é que eu tenho agora? Subindo. Então,
Subindo, eu vou, agora, subtrair, eu tenho um fluido aqui com gama 3, que é esse que está assim com os tracinhos, né? Pronto. Subir com gama 3. Qual é a altura que eu tenho aqui? H3. Então, vou subir diminuindo. Então, vai ser menos gama 3, H3. Tem mais alguma coisa subindo? Não. Né? Mudou o peso específico, ou seja, mudou o fluido, porém agora só tem para baixo. E o que é que eu tenho para baixo? Outro fluido que é o gama 4, né? Fazendo uma altura 4 aqui, ó, H4. Como ele está descendo, vai ser somando. Então, eu tenho mais gama 4, H4. Tem alguém descendo nessa coluna? Não. Mas ele mudou o fluido, foi para gama 5. Gama 5. Tem alguém subindo? Tem. O H5 está aqui bem pequenininho. Como ele está subindo é negativo. Então, sabe, menos 5, ou menos gama 5, desculpem, H5. Tem alguém mais subindo? Tem aqui o 6, ó. O 6 é gama 6 e H6. Então, menos gama 6, H6 é igual estudo a PB. Tá? Então, quem quiser fazer por essa regra, também é simples. Qual a diferença dessa aqui para aquela que a gente estava vendo? É porque essa desce, vai para a horizontal, sobe. Essa que está explicando a regra prática, ela desce, sobe, depois vai na horizontal, desce de novo, vai na horizontal, depois sobe de novo. Tá? Ela é mais complexa para provar como é que você pode chegar. Quem quiser, e eu sugiro que faça isso, pegue e aplique essa regra prática nesse exemplo aqui anterior, que vai chegar nesse mesmo valor. PB vai ser PA, gama A, H1 menos H2, menos gama tá. Esse mesmo valorzinho. Certo? Entenderam aí? Então, pessoal, quem quiser usar a regra, usa. Quem não quiser, faz esse esquema que vai dar no mesmo. Tá? Agora, existem vários problemas no livro que tem essa brincadeira aí dos manômetros, tanto em tubo como manômetro diferencial. Então, vamos começar a colocar a mão na massa nessa pandemia e vamos começar a resolver. Bem, o exemplo do livro, tá? Para a gente encerrar por hoje. O exemplo diz assim: dado o esquema da figura, ele pergunta qual é a leitura do. Na verdade, quem era para estar falando o exemplo do livro era a Clara, né? Usando a voz bonita dela, a Clara poderia muito bem falar enunciado. Né, Clara? Clara? Oi, vá. Ah, o pessoal tá pedindo, tá clamando por você, Clara. Pessoal, tá ouvindo? Olha aí, que voz bonita. Vamos lá, Clara. É só o esquenta, viu? Porque é bem curtinho. Vamos lá. Dado o esquema da figura, qual é a leitura do manômetro metálico e qual é a força que age sobre o topo do reservatório? Só isso, Clara. Não é esse exemplo, não? É, tá bom. É só para animar aqui a turma, viu? Obrigado, viu? Obrigado, Clara. Nada, professor, precisando. Eu vou precisar. Hoje nem tanto, viu? Mas na próxima. Todo mundo agradecendo a você, viu? Tá certo, precisando Aí, aí. perfeita, olha aí, perfeita. Ó. Arrasou, muito bem. Então, pessoal, vamos lá. Então, o que é que vocês veem aqui? Olha, eu estou vendo um esquema que está marcando. Eu tenho um manômetro marcando. Eu quero saber justamente isso. O que é que está marcando esse manômetro? Só que eu tenho ar, óleo no meio e água mais no fundo. E essa água vai, joga, você vê a pressão atmosférica aqui do lado direito. E aí, para complicar um pouco mais, ele colocou um ângulo de 30 graus, né, com uma horizontal. E aí ele dá a área do topo, 10 metros quadrados, o peso específico do óleo de 8.000, o da água de 10.000, 10 centímetros essa coluna aí de óleo e 20 centímetros a coluna de água.
Esse exemplo é o que está no livro, tá? Pessoal, se eu utilizar a equação não manométrica, eu devo utilizá-la, né? Lembrando que o peso específico dos gases é pequeno, portanto, você pode desprezar o efeito da coluna de ar face aos outros efeitos, né? Lembrando ainda que ao trabalhar na escala efetiva, a sua pressãozinha atmosférica marcando bem aqui vai ser igual a zero, né? Não é novidade para ninguém. Eu vou armar aqui a equação manométrica que vai ficar só o filé. Ó. Pronto. O que é que eu tenho no reservatório do lado esquerdo? PM. Eu sei o valor do PM, não, justamente o que ele está querendo. Muito bem. Aí eu vou descendo, ó. Vou descendo. Ó. Depois do PM, eu tenho o gama do ar, que nem foi apresentado, devido ao peso específico dele ser muito pequeno, então foi desprezado. Desce mais. Depois do ar, eu tenho óleo. Então, eu vou pegar a gama do óleo, 8.000, vezes a altura do óleo. Mas vamos primeiro armar. Então, vai ser gama O vezes HO. Beleza. Desce. Então, se está descendo, sempre o sinal positivo. O que é que eu tenho agora? Água. Então, eu vou pegar a gama da água e multiplicar pelo CH e vai ser 20 centímetros. Muito bem. Tem mais alguma coisa descendo? Não tem mais. Agora só tem um subindo. Então, ele está subindo? Tá. Ele está subindo para onde? Lá para onde está saindo ali, onde está a pressão atmosférica. Ah, está subindo? Tá. Ah, como é que eu vou fazer isso? Tranquilo. Não é a água que está saindo ali? Então, eu vou pegar o gama da água e multiplicar por esse H. Ah, mas não tem H não, mas eu tenho aqui o valor de L, um L qualquer, e sei que ele está fazendo 30 graus. Então, eu sei que esse valor vai ser L seno de 30. Isso tudo vai ser igual a pressão atmosférica. Ah, mas por que tem zero? Porque a pressão atmosférica na escala efetiva é zero. E é o que interessa para a gente, é a escala efetiva. E que é esse L seno de 30? É justamente o desnível da coluna de água que está do lado direito, né? Porque pelo teorema de Stevin, a pressão não depende da distância. Ela vai depender somente da diferença de cota. Então, ela podia estar a 1 quilômetro andando na horizontal, que não ia fazer diferença nenhuma, né? Daquilo que eu falei para vocês. Então, pessoal, concluindo aqui, PM vai ser igual ao gama da água, né? Que multiplica, passando para o outro lado, né? L30 menos essa alturinha de água aqui, menos o gama do óleo vezes a altura do óleo. Por favor, vocês peguem a calculadora aí e confiram se esses valores estão batendo. Então, eu vou ter 10.000 vezes 0,6 vezes 0,5. 0,6 é 60 centímetros, né? 0,5 é o seno de 30, certo? Menos o gama do óleo vezes a altura do óleo, tá? Então, fazendo esse... Só confira se dá 200 newton por metro quadrado e me avisa aí. Não esqueça de trazer essa calculadora. Trazer não, né? De colocar a calculadora do lado, né? Algum sinal aí de luz? Pronto, beleza, bateu, né? Então, pronto, pessoal, show. Então, 200 newton por metro quadrado. Entendido? Então, simples, tá? Isso a gente respondeu a letra, o número 1, né? A leitura do manômetro metálico. Ele vai marcar 200 newton por metro quadrado. E a 2 é qual é a força que age sobre o topo do reservatório. Tem muitos problemas que eles vão perguntar isso aí. Então, qual é a força que está agindo aqui? Ora,
No topo do reservatório, né, a força vai marcar o quê? Pressão vezes a área. Qual a pressão? É a pressão que está sendo marcada no manômetro, que você acabou de calcular, que é de 20. 200, né? Desculpa, 200 newton por metro quadrado. Qual é a área? A área foi dada, que é 10 metros quadrados. Então, 200 vezes 10, 2.000 newtons. Simples assim, tá? Ah, eu vi uns exemplos mais diferentes, tá? Viram mais diferente? Tudo bem, mas todos vão seguir a mesma sequência lógica. Bem, você deve ter notado que eu acrescentei esse exercício aqui, tá? E esse outro aqui, para a gente fazer, tá? Que não tinha naquela versão passada, né? Eu queria que vocês, logicamente, sem olhar para a resolução que está no slide, tentasse fazer para que na semana que vem a gente pudesse entrar resolvendo isso aí. Não adianta você pegar e fazer olhando, né? Aproveita aquela regrinha que foi feita, né? Ou seja, o PA aqui vai ser descendo, somando. PA D1 subindo. D2 vezes o gama do mercúrio, vezes o D3 vezes o gama do mercúrio, é assim, gama desse outro fluido, e assim você vai montando, tá? Faça esse 1 e 2 como exercício que você não tem no livro, tá? Para você não ficar viciado só nos exercícios que tem no livro, tá bom? E aí a gente vai para as partes mais complicadas que tem, né? Semana que vem eu já começo sem aquela conversa que eu tive com você no começo, sem revisão, começo logo falando sobre força e superfície plana. Tá? Eu vou parar a apresentação por aqui e vou perguntar a vocês se ficou alguma dúvida. Microfone aberto, chat aberto. Pode falar no microfone, é até mais fácil tirar dúvida se for no microfone, tá? Quem quiser mostrar o rosto, não precisa. Tudo tranquilo? Vamos fazer o seguinte: quem tiver alguma dúvida, é que fala, porque a maioria não tem, né? Então, quem tiver, se pronuncia aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem. Então, como ninguém se pronunciou, a gente encerra por aqui, tá? Não é mil maravilhas do mundo, mas acho que está dando para entender alguma coisa. Simplesmente estou tentando aqui, certo? Vou seguir a sequência da apresentação, que eu mando para vocês toda vez, certo? E qualquer dúvida, entrem, verifique periodicamente. Eu vi que o Wesley perguntou uma coisa, responde já. Verifique periodicamente o portal Sistema Acadêmico, que eu estou sempre mexendo por lá, tá? Então, mesmo horário na semana que vem, a gente já começa chutando o pau da barraca, lembrando que eu vou mandar também o link do YouTube para quem quiser depois ver, tá? O Wesley está perguntando, para usar a regra, inicio sempre o reservatório que quer saber a pressão, melhor, né? Fica mais fácil, certo? Eu acho melhor sempre você começar quando você quer descobrir de cima para baixo, tá? Tranquilo? Alguém mais quer alguma pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alguém quer falar alguma coisa, alguma observação? Então, essa aqui foi a primeira, pessoal. Essa é a primeira das 3 disciplinas que eu estou dando. Essa é a primeira. Tá maravilha todo, mas é o que temos para hoje, é o que dá para fazer. Né? Espero estar contribuindo de alguma forma. Não fiquem parados, tá? Vamos. Obrigado, Hélio. Não fiquem parados, viu? Aproveite esse tempo. Ah, não vou passar o dia estudando. Não, também porque o futuro é meio incerto. Mas vamos começar a rever de onde vocês pararam. Tá? É porque esse capítulo ele é muito complexo. Então, é muita informação para um capítulo só. Então é por isso que a AP1, ela, quando estamos presencialmente, ela demora muito mais que as outras. Por quê? Porque é muito
conteúdo, certo? Então fica aí, vocês ficam abertos a perguntar aqui, nesse restinho de tempo, e fica aberto a usar o portal, o e-mail, enchendo o meu saco, tá? Tomando uma águazinha. Agradecer vocês, a paciência de vocês, né? 35 pessoas estão encerrando, vocês só 10 de faltaram. E vamos manter firme, porque não sabemos como é que vai ser quando continuar. Então, eu não gravei o meu preâmbulo, eu falo muito sobre outras coisas, e deixei para gravar só a revisão, tá? Então, depois lá no portal, quem perdeu o comecinho, vai ser sempre assim, e eu coloco lá no YouTube e fica à disposição. Quando o cara sujeita, eu não tava com internet naquela hora. Por exemplo, pode acontecer de a gente marcar e, sei lá, se a internet na sua casa caiu. Poxa, eu não consegui, professor, não consegui, falhou a internet, fiquei no celular, o celular é ruim. Aí você vai lá no YouTube depois e consegue vazar, tirar. Então, vamos interagindo, tá bom? Então, pessoal, obrigado. Use a abuse lá do portal, é assim que vai ser, nós não temos muito recurso para fazer isso. Achar tá tão ruim, não, né? Vamos aqui, vamos fazendo do jeito que dá. Obrigado, vou dar um tchau aqui para vocês, tá? Só para não aparecer um pouquinho. Tchau, certo? Semana que vem, se Deus quiser, a gente volta. Vocês se cuidem, fiquem em casa, não vão na onda desses loucos, não, tá? Se cuide, não é brincadeira. E se Deus quiser permitir, a gente volta quinta-feira que vem e vocês vão lá tirando as dúvidas. Eu estou aqui à disposição, não estou parado, tá? Estou à disposição. E outro, dê uma estudada, tá bom? Estude, se cuide, fique em casa. Eu sei que tá chato, tá enchendo o saco. E vamos ver o que é que vai acontecer depois, tá? Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. Vou encerrando a gravação.